Ok, vamos falar então agora de rede e multiplayer, né? Então, os jogos multiplayer, eles são muito populares hoje, né? Com o avanço da banda larga, você consegue rapidamente entrar num jogo, achar um oponente, achar um companheiro e jogar o seu jogo com outras pessoas, né? Então, isso facilitou muito. Então, da mesma forma que o acesso a esse tipo de jogo aumentou bastante, há várias questões aí no desenvolvimento que devem ser aí endereçadas, devem ser aí estudadas. Então vamos dar uma olhada geral também nas questões aí que abordam os jogos multiplayer, para que a gente entenda como um pouco mais como funciona essas características dos jogos, ok? Vamos lá! Então, acho que o primeiro ponto aí que nós deveríamos entender aí sobre essa questão dos jogos multiplayer é a sincronização de estados, né? Então vamos entender quais são os estados aí dos jogos. Então nós temos os estados do jogador, por exemplo, as preferências, os achievements que ele teve, né? Os amigos, se ele faz parte de alguma guilda ou não, se ele fez alguma compra. E aí a gente tem outras questões que são os estados do próprio jogador, do próprio personagem do jogo. Então a gente tem aqui o inventário, skill tree, né, em qual posição que ele está, a questão de experiência, crafting, assim por diante. Da mesma forma, a gente também tem os estados aí do próprio mundo, né? Então, os elementos que os itens que foram dropados, os tesouros, terreno dinâmico, né? Os NPCs, e tudo isso deve ser disponibilizado aí para os jogadores, né, em tempo real aí multiplayer. Então, por exemplo, o estado do mundo, todos os jogadores devem estar no mesmo mundo para que a coisa funcione, pelo menos de forma geral. E assim por diante. E esse é o maior desafio, né? O maior desafio que nós temos hoje, né, o maior desafio que a gente tem nos jogos multiplayer é justamente fazer que os dados eles trafeguem aí na rede e que eles deem experiência do jogador de estar jogando em tempo real sem que haja travamentos ou falhas. Então vamos entrar um pouco mais a fundo sobre isso. Então, basicamente, nos jogos multiplayer, a gente tem duas topologias aí mais comuns, né? A gente tem um servidor que ele atua no meio do caminho como conexão para todas as outras máquinas que estão jogando, né? Então, todas as informações ali, então, as informações mais importantes passam pelo servidor, é ele que faz o jogo multiplayer funcionar. E também a gente tem aquelas onde o cliente, né, onde uma das máquinas ali que está jogando, ela abre uma sala, então ela vai ser responsável por fazer essa mediação entre todas os clientes, os computadores que estão jogando naquele local. Obviamente, então, que um servidor controlando essas informações, você tem uma relação mais segura, né? Inclusive em relação a cheats e assim por diante. Mas é totalmente possível também você ter um cliente agindo aí como servidor para esses jogos. Principalmente se forem jogos mais casuais, né, mais não tão competitivos assim ou tão sérios. Bom, um dos problemas que acontecem com frequência nos jogos multiplayer é a questão da latência, né, ou lag. Então é o tempo que demora para um dado chegar de um local ao outro. Então imagina só que você vai dar um tiro no personagem, certo? Um tiro no seu inimigo, que é um outro jogador. O meu computador, ele precisa considerar que você está se mexendo e ao mesmo tempo eu estou me mexendo lá também, né? Nós dois estamos nos mexendo durante o jogo. E se demora para você chegar, se o seu dado demora para chegar para mim que você se mexeu, você vai estar parado. A hora que eu for te dar o tiro, o meu tiro teoricamente acertou. Porém, você na sua máquina você já se mexeu, não chegou o dado para mim ainda. Então isso pode gerar alguns problemas aí de sincronia entre esses dados. E isso gera vários problemas. Então a gente tem um vídeo legal aqui da NVIDIA mostrando aqui um exemplo, né, e até uma das soluções que existem também na questão da latência. Então a gente tem aqui um tiro que vai acertar o inimigo, ele demora um tempinho para registrar que ele morreu, né? Então, olha que interessante.
Isso acontece justamente porque é uma forma de solucionar esse problema. Então, na verdade, quando eu dou um tiro, chega aos valores, né, do momento que eu dei o tiro, a uma posição que eu estava, e no momento em que, no caso, você estava, vai para o servidor, ele vai analisar se o tiro de fato acertou ou não. Enquanto isso, ele manda para mim o feedback que o tiro acertou, só que ele não gerou dano até agora, foi só efeito visual. Ao momento que no servidor ele entende que de fato o tiro aconteceu, porque ele verificou a posição, o tempo, ele manda a mensagem para nós dois que o tiro aconteceu, né? E aí o outro personagem de fato morreu. Então isso é o que acontece com frequência e é uma das soluções possíveis para reduzir essa dissincronia dos dados que pode acontecer quando há algum problema de conexão na rede e assim por diante. Nesse exemplo aqui a gente consegue ver uma tentativa aí para explicar como o personagem ele está em posições diferentes em diferentes computadores, né? E aí forma de resolver. E tudo acontece por conta justamente dessa desincronia entre o recebimento de pacotes de informação para saber aonde estão as pessoas, né? Geralmente a gente pega o servidor para ele realmente, nesse caso aqui, ele identificou quando deu o tiro, o inimigo realmente estava lá e por isso que ele contabilizou o tiro nesse caso, né? E é por isso que algumas vezes a gente está jogando o jogo, né, multiplayer e a gente mesmo escondido atrás de uma proteção, a gente acaba morrendo, porque na verdade a gente se mexeu um pouco mais rápido, mas quando o inimigo ele atirou na gente, a gente realmente estava no alcance dele, então teve uma desincronia aí. E o servidor resolveu, né, que como a pessoa que atirou no momento correto, então a gente considera ali que a morte ou que, no caso, o dano aconteceu. Então aqui nós temos uma explicação de 3 elementos importantes aí para você tentar lidar com a questão da latência, né? Então a gente tem a questão da segurança, da responsividade e da consistência, né? Então, o que são essas 3 coisas? Então, a segurança é evitar que existam cheats, existam trapaças no jogo. E tem uma questão importante que, assim, toda vez que você está pegando dados diretamente do cliente, do computador, tudo isso fica muito menos seguro, né? Porque o hacker, ele pode filtrar as informações que ele vai mandar pela rede e mandar outras informações, como, por exemplo, que ele tem mais vida do que tem, e entre outras coisas. Então, para resolver isso, né, a ideia é que você tenha a autoridade do servidor, ou seja, o servidor decide sobre as questões de dano, né, as questões de movimentação. Só que isso tem um problema, porque se eu passar as informações todas pelo servidor primeiro, antes de refletir no jogo, ele pode ficar muito lento. Então, então assim, os inputs que você coloca no seu jogo, você quer a resposta de forma imediata. Então, se eu coloquei porque seu personagem está andando, eu quero que ele veja andando na hora, né? Se eu quiser que o personagem ele pule, eu quero ver ele pulando naquele momento. Se tiver muito atraso entre a informação que eu envio e aquilo que eu vejo na tela, eu vou acabar me frustrando e isso é ruim para o jogo. E a terceira coisa é a consistência, quer dizer, eu preciso ver o mundo da mesma forma que as outras pessoas que estão jogando vejam também. Nós todos precisaremos ver o mundo da mesma forma. Ou seja, a posição que eu estou deve ser a mesma que você vê. O estado do prédio que explodiu deve ser o mesmo para mim e o mesmo para você. Então, essa consistência também é importante, né? Então, como a gente consegue lidar com essas 3? Aqui existem algumas possibilidades, né? Então, em linhas gerais, você melhora a segurança quando o servidor decide o que aconteceu no jogo, certo? Então, o servidor vai decidir se eu tomei o dano ou não de um tiro que você executou, por exemplo. Então, isso reduz a facilidade aí de trapaças. Como é que eu deixo o jogo mais responsivo? Bom, você pode utilizar, por exemplo, Prediction, Action Casting, que então, no caso, quando eu vou... Um exemplo, né? Então, quando eu estou me movendo no jogo, eu ponho para movimentar o personagem,
o cliente, ou seja, o meu computador já vai fazer a movimentação e vai enviar para o servidor que eu quero fazer a movimentação. Ele pode ali fazer uma correçãozinha, né? Então, se não pudesse movimentar para aquela posição, ele vai fazer com que eu volte. Isso acontece de vez em quando. Uma outra forma de resolver é deixar a autoridade para o cliente. Mas se eu faço isso, eu facilito a parte de trapaça. Mas se for um jogo, por exemplo, um jogo mais engraçado, um jogo não muito sério, então as pessoas não têm tanto por que trapacear também. Então vai depender muito da proposta que você tem do seu projeto. Então aqui tem um exemplo interessante aqui dessa relação da autoridade do cliente e do servidor. Então, vamos olhar aqui, né? Aqui é como funciona com a autoridade do cliente. Então tem dois computadores, o cliente 1 e o cliente 2 jogando, e o servidor aqui no meio, mediando as informações. Então esse cliente, ele altera a posição, né? Então ele está querendo andar, e ele já atualiza aqui no cliente a posição nova dele. Ele manda para o servidor, olha, me movi. O servidor então faz o quê? Ele envia, ele atualiza a posição dele aqui no servidor, aí ele envia aqui a posição, considerando aqui a latência para enviar essas mensagens. E aqui agora a gente tem um problema aqui com a autoridade do cliente, né? Então aqui a gente tem dois jogadores. O primeiro captura uma bandeira e o segundo também capturou uma bandeira, né? Aí os dois enviam a informação, eu capturei a bandeira no mesmo tempo. O que vai fazer então o servidor? Né? Quem pegou a bandeira? E aqui a gente tem agora uma solução com a autoridade do servidor, né? Então aqui a gente, os dois jogadores pegaram a bandeira, eles mandam para o servidor, ele vai olhar de repente o tempo, vai olhar as condições e vai dizer quem pegou a bandeira. Então ele vai me enviar aqui o cliente 2, foi aquele que pegou a bandeira, certo? Agora a questão com o servidor é que se toda vez que eu for fazer algo no jogo, eu precisar do servidor primeiro dizer ok, né? Para depois me enviar a mensagem e eu começar a me movimentar, pode ser que eu perca aí essa sensação de responsividade, certo? Por conta da latência. Então, vamos imaginar, tem um exemplo interessante aqui, né? Então, a gente vai jogar uma granada. Aí eu cliquei para jogar granada e eu tenho que esperar para ver no servidor se eu tenho granada ou não, né? Para depois jogar granada, por exemplo. Então, o que você pode fazer é uma antecipação da ação. Então, enquanto eu espero a resposta chegar, eu faço a animação de eu jogando a granada, ainda que não tenha granada lá na minha mão, para eu ver que o meu comando ele gerou um efeito no jogo. E aí depois que essa informação for processada pelo servidor, aí sim a granada aparece, né? Então é o mesmo exemplo que a gente viu lá atrás do tiro. Eu dou um tiro em alguém, eu não sei ainda se ele vai considerar ou não o dano, mas de uma forma ou de outra eu vejo a partícula, né? Eu vejo o efeito visual que meu tiro acertou. E aí o servidor ele pode dizer que teve dano e vai reduzir o dano do inimigo, ou ele vai só mostrar ali o efeito e não vai ter dano nenhum. Bom, o Server Rewind é outra solução aí também possível de ser utilizada. A ideia então mesmo que a autoridade aí seja do servidor, ele vai observar ali a situação do jogo e às vezes considerar a informação que está no cliente. Então vamos supor ali que, por exemplo, tem um sniper e ele mirou numa pessoa ali e vai atirar, né? Mas aquela pessoa já tinha saído dali. Só que na visão dele ele não tinha recebido essa informação ainda, então ainda não tinha sido atualizado na máquina dele a informação de que não havia ali mais o inimigo, ele já tinha saído de lá. Então quando ele atira, né, e o servidor recebe essa resposta, ele, nesse caso, ele altere, mesmo que o atacante não tenha acertado lá o oponente, ele vai favorecer o atacante, né? Por quê? Porque é menos pior o jogador tomar um tiro de algum lugar e morrer do que a pessoa
mirou no personagem, atirou quando ela estava ali, né? E a pessoa não recebeu nenhum dano. Dá uma impressão muito esquisita de que o jogo não está funcionando. Então eles preferem, nesse caso, favorecer o atacante. Então é uma outra forma aí também de resolver essas questões de lag, né? E de sincronização de dados. Então são essas algumas técnicas que existem para tratar aí de latência nos jogos, né? Considerando essas questões que a gente falou, né? De sincronia, responsividade, segurança e assim por diante. Muito bem, então nessa aula vimos algumas questões relacionadas a jogos multiplayer, em que é necessário aí tratar principalmente da questão de latência para sincronizar as informações entre todos os jogadores, né, de uma forma mais adequada, para que a experiência do jogo fique interessante, não pareça injusta aí para os jogadores. Então a gente tem algumas questões aí para tratar, como segurança, como também a questão da responsividade, né? E aí, para isso, a gente viu algumas soluções, predição de ações, a gente viu o server rewind também, né? E, enfim, entre outras que existem, para que o jogo em si seja agradável para todos os jogadores. Então é isso e até a próxima aula. Valeu!